Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Começa agora Pod Roche. Eu me chamo Murilo Roche e hoje eu tenho uma presença ilustre, meu amigo, Dr. Enio, dentista e especialista em reabilitação e estética. Meu grande amigo, é um grande prazer Irmão, conhecer obrigadão você. pelo convite, viu? Muito obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra estar na sua presença e conhecer um pouco da sua história. Obrigado, cara. Obrigado. Fico muito feliz em você ter me chamado para participar aí dessa nova etapa da sua vida. Esse é o de primeiro aqui, né? Com certeza. Já E- abrindo, já inaugurando o Exatamente. nosso projeto Construindo Carreiras. Bom, esse podcast, gente, é o seguinte: ele vai apresentar para vocês jovens empresários que estão realizados em curto espaço de tempo de forma profissional. E aí vem a pergunta polêmica: você, como dentista, da onde veio essa ideia de ser dentista? Cara, então, eu não, na minha, na minha escola, né, eu não pensava em ser dentista, eu queria ser médico. Então, odontologia era a minha segunda opção. Mas, cara, você tem que ter, sempre tem que ter a sua segunda opção, né? Então, eu tentei medicina 2 anos, passei muito perto de passar, de entrar na faculdade, mas não passei e meu caminho foi a odontologia, a segunda opção. E aí você morava onde, nasceu onde? Para Eu eu ter sou um... de Porangatu, Goiás, conhece? Ah, Goiás, A já ouvi 400 falar. quilômetros daqui. Já morei muitos anos aqui. Formei lá em Gurupi, que fica perto da minha cidade, que é Tocantins. Formei lá, tem 3 anos. Aí retornei para cá, para Goiânia. Mas eu já morava aqui, já tinha muito tempo. Então Morei a aqui com sua, minha mãe. então a sua escola foi aqui, ensino médio, e a sua faculdade foi onde? Minha faculdade foi em Gurupi, Tocantins. Ah, tá. Mas assim, eu fiz ensino médio um pouco aqui, um pouco em Porangatu, fundamental um pouco aqui, um pouco em Porangatu. Então eu estava sempre indo e vindo, porque minha mãe morava aqui e meu pai morava lá na minha cidade, Porangatu. Então eu morava um pouco com ele, um pouco com ela, um pouco com ele, um pouco com ela. Algum familiar, alguma influência na medicina, na odontologia para você escolher a área da saúde? Cara, eu acho que todo pai quer que o filho seja médico, né? Eu acho que o primeiro curso seria esse. Mas eu realmente eu queria, mas eu acho que Deus me escolheu para eu fazer odontologia, cara. Peraí, Deus? Você é um homem de fé, então. Sou um homem de fé, de muita fé. Mas o que que acontece? Eu acho que eu nasci para ser dentista, entendeu? Quando foi que você descobriu isso, então? Eu estava na luta, né, para passar em medicina, e aí eu tive um período da minha vida que minha mãe estava com câncer. E eu Nossa. passei grandes barras com ela lá no hospital. E eu já estava na faculdade, na verdade, já de odontologia, mas teve um momento que eu pensei, poxa, ainda bem que eu não fiz medicina, cara, porque eu acho que eu não daria conta, entendeu? Então, E essa é uma realidade interessante, porque essa é uma realidade de muitos universitários. Nesse projeto Construindo Carreiras, a gente consegue atender uma infinidade de universitários e a gente sempre observa, tem gente que entra na medicina e sai. sim, E tem gente que está na odontologia, não se encontra sim, e volta para a medicina, ou então desiste de tudo. demais, demais. Então, você hoje pode dizer que não escolheria a medicina, é isso? Não escolheria, não escolheria. Você acha que aquela. Se a gente for comparar também com a odontologia, não tem situações tão graves com relação à saúde. Mas de qualquer forma a gente está lidando com saúde, né? A gente está Assim, lidando com são a pessoas vida, é tão com grave. vidas, exatamente. Da mesma forma que na medicina tem morte, na odontologia também, né? Se o dentista tiver ocasionar uma imperícia, uma negligência, pode causar morte no paciente também, entendeu? Então, odontologia não é só dente, Uhum. né? Estuda um pouco do corpo humano e a gente domina ali a região de cabeça e pescoço que pode acometer algum tipo de problema de saúde grave que pode levar o paciente a óbito, entendeu? A sua especialidade, que é a reabilitação e a estética, você pode falar um pouco disso? Posso. Cara, o que que é reabilitação? É você reabilitar algo no paciente que já foi perdido, você colocar novamente algo no paciente que foi perdido. Então, o que que inclui? Né? Inclui a parte de um dente que foi perdido, exemplo, um implante, né? Hoje eu faço especialização, eu já sou especialista em reabilitação oral e hoje eu também faço a especialização na parte cirúrgica, que é a parte do implante. Faço na UFG, aqui de Goiás. Certo. Então, eu reabilito o que o paciente perdeu. Né? O paciente perdeu o dente, a gente põe um ou dois dentes, põe implante e tal. Às vezes o paciente perdeu todos os dentes, aí a gente põe uma dentadura parafusada. Toda essa parte de reabilitação é a minha área. Então, o que
paciente perdeu, eu vou estar devolvendo para ele essa função, né, mastigatória, função estética também, que é muito importante também. Vamos falar um pouco de cliente. Eu até queria que a produção colocasse aqui a sua marca, o seu contato. Sobre a parte da estética, além da reabilitação, parece mais comum. Você, não sei se eu estou errado, mas a parte da estética é o que tem de novidade, se for contar para alguns anos sobre facetas, sobre a questão do sorriso branco com durabilidade. O que que você pode falar sobre a parte da estética para gente? Cara, assim, tá tendo boom, né, das facetas, todo mundo quer fazer, tanto paciente quanto dentista, todo dentista quer fazer porque dá uma remuneração muito boa. Só Uhum, que muitas das vezes, às vezes a estética não anda do lado da função. Então, às vezes você tem que reabilitar antes o paciente, você tem que organizar, digamos assim, organiza a casa, arruma o motor, antes de boa. você participar da parte estética ali. Só que a galera hoje está pulando já para a parte estética. Um exemplo, não faz limpeza, não faz tratamento de canal às vezes, ou coisa que o paciente precisa e já pensa no dinheiro da parte estética. Então, cara, hoje, infelizmente, a odontologia enfrenta assim uma época um pouco precária. Por quê? Da questão da estética, Da porque questão da parece estética. que a procura está sendo grande A procura está sendo e grande a inexperiência e está sendo comum. os dentistas incapacitados, né? Não Uhum, estou generalizando, uhum, mas a galera forma já querendo ganhar dinheiro. Então a parte que dá mais assim dinheiro na uhum, odontologia é a parte estética, que a galera está procurando faceta, harmonização, e tudo uhum, mais. Só que hoje é engraçado. Hoje, em vez de você iniciar o tratamento no paciente, iniciar uma faceta, iniciar uma coroa ou coisa do tipo, você está refazendo. Então, hoje está tendo muito retrabalho. Às vezes, tem mais retrabalho do que você iniciar. O que é retrabalho? Você refazer o que o outro profissional fez, que está errado. e na Entendeu? sua clínica você pega alguns casos assim. 80%. 80. 80% é retrabalho. A gente chama, eu como advogado, a gente pega alguns processos de outros profissionais que fragilizaram a unha, a gente chama de bucha. Puxa, Não é só resolver o problema dele, mas é consertar o problema do outro. Você é acaba 80. Eu não sabia disso. 80%. E você refazer algo que já foi feito é mais difícil do que você fazer. Uhum. Porque às vezes lesionou o paciente, um exemplo, não tem mais o osso que ele tinha de primeira quando foi colocado, não tem mais estrutura do dente. Então, cara, às vezes se torna mais complicado para o paciente e o tratamento dele não pode durar o resto da vida, entendeu? Pode prejudicar na longevidade do tratamento desse paciente. Nossa. O que eu acho, assim, como paciente, e foi a experiência incrível que eu tive quando eu fui na sua clínica, no seu Obrigado. consultório, um atendimento de toda a sua equipe, eu me senti em casa. E era sobre isso que eu queria perguntar. Isso é seu? É da sua equipe? Onde que você conseguiu porque a atenção, o tom da sua voz, a forma de atendimento que você me deu, eu não só porque a gente é amigo, mas eu lembro que enquanto você me atendia, você era extremamente profissional e eu me senti falando não com amigo, mas com um profissional de que eu me senti não tem como escolher outra. O que você pode falar sobre essa qualidade que você vai dar? Você aprendeu, adquiriu? De onde veio isso? Cara, isso é amor pela profissão, entendeu? Um pouco de conhecimento do meu pai e um pouco de conhecimento da minha mãe. Que, Meu que pai sempre me diz, cara, tudo que você for fazer, faça bem feito, senão você nem pega para fazer. Então, tudo que eu faço com dedicação. Eu imagino, eu, eu imagino, Uhum. eu imagino, tipo, fazendo esse procedimento ou na minha mãe, ou no meu pai, ou no meu familiar. Será que eu faria isso na minha mãe? Será que eu faria isso no meu pai? Então, eu já atendo o paciente já pensando nisso. Isso se chama ética. Então, eu trato todos os pacientes com o maior amor possível e, consequentemente, o dinheiro vai vir para mim. Entendeu? Você tem uma influência cristã ou Tem, não? cara, assim, o que que seria influência que você Que diz? você falou fazer com amor é como se fosse amar o próximo. Então acaba Uhum. sendo meio bíblico isso daí.
com É de certeza. fazer com os outros como se fosse por você mesmo. É. Então eu imagino assim, foi muito natural, nada forçado. E inclusive eu não falei sobre isso com você, mas foi uma experiência inesquecível, cara. Você gosta? Obrigado, A cara. forma que você me atendeu, a atenção, eu me senti desconfortável de achar que o nosso tempo, que você tinha que trabalhar Cara, demais. Só que a atenção que você deu parecia que não existia nada. Era só nós dois e isso foi importante cara, para mim. E eu já, olha que eu já rodei em dentista. oh, eu fico muito feliz em saber, em escutar isso de um amigo, Uhum, né? Principalmente porque um amigo é mais fácil um desconhecido virar o seu cliente, depois virar seu amigo, do que uhum. um amigo virar o seu cliente, entendeu? E escutando isso de pessoas próximas, eu me sinto que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo certo e cada vez mais eu quero melhorar, entregar mais para o paciente, daquilo que eu sei, daquilo que eu acho certo, entendeu? Então, Essa é a questão da fidelização do cliente. exatamente. Essa fidelização do cliente no negócio, no empreendedorismo, que você, como tem o seu negócio, eu tenho meu negócio, para eu fidelizar o meu cliente, eu não vou dar o atendimento de qualidade. Mas tem muito profissional com atendimento de qualidade. E existem algumas técnicas de conexão Conexão. que eu pesquisei, estudei sobre isso e aplico as técnicas de conexão. E eu ia te perguntar, é natural? É um dom seu ou você pesquisou? Cara, nunca pesquisei, eu acho que é um dom, porque eu tenho o meu consultório, só que eu atendo em outras clínicas também. Hum, E eu faço o mesmo trabalho que eu faço no meu consultório, que é um trabalho extremamente qualificado, eu levo para os outros consultórios que eu atendo. E muitas vezes, para você, o que que é conexão? O paciente às vezes se conecta comigo, aí traz a família dele toda para eu tratar. Se eu não estiver na clínica, não quer ser atendido por outro profissional, só quer vir comigo. Então, quando o paciente pega confiança em você, no que você fala para ele, né, no que você transparece ser, cara, isso gera uma conexão muito grande que eu levo o paciente agora pro resto da minha vida, entendeu? Então você usa essa é uma das técnicas. Já te passando, uma das técnicas de fidelização do cliente é a transparência. Então, o cliente ele precisa se identificar com você. Para o cliente se identificar com você, você precisa entender na leitura de expressão corporal qual a realidade dele para que você jogue o mesmo jogo dele, entre na mesma frequência dele, para que ele se identifique com você. Então, se ele está chateado, estressado, você está indignado junto com ele. Então, se ele está Exatamente. tranquilo, com medo, você já entra naquele universo. E você consegue captar isso naturalmente. Exatamente, porque o paciente não chega lá só o paciente, ele chega com sentimentos, às vezes ele chega com sentimento de trauma de outro dentista, ou de trauma por estar sem dente, né? Ou por não poder sorrir, não ter mais autoestima, e aí eu consigo devolver para o paciente, cara, isso é muito gratificante para mim, entendeu? Isso nenhum dinheiro do mundo paga. Eu ver a pessoa feliz, chorar, me abraçar, indicar, elogiar, É entendeu? por isso que está ganhando dinheiro. Porque você não está focado na venda do serviço Estou focado primeiro no ou do atendimento. produto. Primeiro no atendimento, o dinheiro vai ser consequência. É o O bem-estar. dinheiro é consequência. Muito interessante. É, vamos stalkear ao vivo seu Instagram agora? Tem coragem? Pode. Então, stalkeando ao vivo agora no Pod Rocha. Vamos lá. Seu Instagram é mais profissional ou envolve alguma coisa pessoal? Cara, eu tento misturar mais o meu pessoal com o profissional, mas 80% é profissional. Então a gente vai abrir os seus melhores amigos agora. Não, brincadeira. Tem nada não, pode abrir. Pode... É mais dia a dia. Aí, vamos baixar um pouquinho. Olha o lifestyle. Volta pro lifestyle. Aí, não, no lifestyle. Ah, teria que digitar. Tem que digitar assim ali. Bom, enquanto ele ajusta a questão da senha,
Vamos abrir os seus destaques, pode ser? Ou Pode, não? pode ser. Ok, gostei do lifestyle. É esse assunto que a gente vai entrar agora, mas tem duas dúvidas, tá? Quero que você fale o seguinte: o caso mais complexo, mais difícil, mais absurdo, você lembra de alguma coisa que você pode passar pra gente que seja assim, essa, eu não acredito no que eu tô vendo. Já teve alguma coisa assustadora assim? Desde da faculdade, que você pode passar essa Cara, informação? já teve várias vezes. Não vou me recordar assim de na hora, mas já teve vários casos assim absurdos que, Eu vi um, aconteceu na minha família, que era uma dorzinha no dente, que quando foram identificar, parece que estava subindo alguma coisa, não sei se é necrose, alguma coisa que poderia ser fatal, daquilo que a gente falou mais cedo. Existe essa possibilidade de algum tipo de necrose, existe. Existe. Aí, É, se a bactéria. bactéria que tiver infestado o seu dente ou infestado o tártaro que acumula na sua boca, se ela cair na corrente sanguínea, se for uma Hum, bactéria prejudicial, dá uma septicemia. Aí roda seu organismo todo, vai parar ou no coração, no pulmão, e aí já era, cara. Entendeu? nossa. Mas dá para identificar Dá, em alguma fase ali a urgência dá para identificar, sim. Dá, e é só uma dor, um desconforto. Impressionante, né? Por exatamente. isso é necessário talvez a prevenção, a Acompanhamento manutenção, semestral, né? um acompanhamento semestral, É igual você vai no médico, você tem que fazer o check-up, né? Pra ver se tá tudo certo. que é o que o pessoal faz, que a sua equipe manda mensagem. Parece Isso. um reloginho, ele manda mensagem. Semestralmente, minha equipe sempre está entrando em contato. O paciente veio e finalizou o tratamento, 6 meses, já fica marcado. O paciente já entra em contato. Ó, minha secretária já entra em contato com o paciente e tudo mais. Uhum. Porque às vezes o paciente nem lembra. Aí, minha secretária está lá mandando mensagem, lembrando o paciente para ele retornar para avaliar, para ver se tem alguma coisa, fazer um check-up, entendeu? E tem que ter paciência porque o paciente não faz a sua parte, né? Você faz a sua, mas o paciente tem que fazer a dele. É um trabalho conjunto, né? Um trabalho Um conjunto. trabalho conjunto. A área da saúde é um trabalho conjunto. Eu faço a minha parte, mas para garantir a garantia, para garantir um bom trabalho, longevidade, o paciente tem que ter a parte dele, mas ele sempre sai conscientizado. Você, hoje em dia, chega a ensinar paciente a escovar o dente? Ensino. Ainda Muitos, hoje. Muitos! muitos, muitos. Mas a internet cheia de O informação brasileiro não tem a cultura de escovar dente 3 vezes ao dia. Não tem. não tem cultura. Não, não tem a cultura. Ainda mais esses pacientes de hoje que quer, chega lá colocar uma faceta de porcelana. Exatamente por isso. Se ele não voltar 6 meses, ele vai perder a garantia dele, porque ele tem garantia. Porque às vezes o paciente Hum. põe um dente mais claro, um dente mais bonito, esquece de escovar. Aí a gengiva inflama, aí a peça infiltra, a peça solta. Então, se ele passar dos 6 meses que ele já sai de lá marcado, ele perde a garantia total do serviço dele. Assina termo e tudo mais, não consigo dar garantia. O paciente tem que fazer a parte dele também. Ele tem que voltar para ver se está higienizando certo, fazer uma limpeza. Assinar termo de Termo, segurança, o que termo de teve consentimento. profissional da área da saúde, inclusive defendi uma clínica, advoguei para essa clínica durante 12 meses, Você sabe muito mais que eu. que eles não colocavam prontuário completo, não assinava termo, voltava com e ela que era briga, aquela discussão. Cara, tudo que acontece na consulta eu relato. Relato no prontuário de atendimento. No prontuário. Leio tudo pro paciente antes dele assinar, ó, assina. Tudo eu tenho assinado. Sou resguardado para tudo. Você tem algum antes e depois aí para mostrar pra gente? Tem, baixa aí para nós ver. Olha esse casinho aí. Esse Baixa do mais um meio? pouquinho, baixa mais um pouquinho. Esse do cantinho aqui, ó. Esse. Cara, esse paciente foi um casinho muito legal. Olha a transformação que a gente conseguiu aí. O paciente usou aparelho Isso é mais de 5 natural, né? anos. Esses daqui, é como se fosse um desgaste, um desnível. Isso é natural ou acontece com o tempo? Não, alguns pacientes têm, às vezes bruxismo ou um desgaste por erosão. Hum, Mas o que aconteceu nesse caso aí? O paciente usou aparelho 3, 4 anos, tá. juntou, alinhou tudo, só que ele tinha aquela falha lá. Aí ele não reabilitou com o implante na época certa, não colocou a falha para segurar os dentes para não abrir de novo. Aí tirou o aparelho, não usou a contenção,
voltou tudo de novo. Aí paralisou a movimentação. Falei, ó, caso seu aqui, não te indico mais eu colocar aparelho, senão ele acaba perdendo os dentes, porque o aparelho causa reabsorção óssea que segura o dente. Então, Essa movimentação acaba. Tem idade para isso? cara, geralmente, quando o paciente vai ficando mais idoso, paralisa ali. A gente está sempre acompanhando Ah, então é essa constante. movimentação, paralisa. Mas quando vai chegando ali, Mas isso é o que? Isso foi faceta? faceta de porcelana. De porcelana. Faceta de porcelana e coroa também. Tá vendo que tem uma vaga ali? Uma falha? Coroa. Coroa. Tá vendo que tem uma falha? Não tem mais. Perfeito, perfeito. Podemos falar sobre o seu lifestyle agora? Eu vi que tem um Vamos lá. destaque ali em cima sobre lifestyle. Pode Vamos. clicar aí pra gente ver? Deixa eu ver quantos são. Boxe, você faz boxe. Faço boxe. Podemos marcar. Pode deixar rolar. Nado. Tá. Faço natação. Academia. Dá pra perceber o seu tamanho. Nadando. Mais um pouco. Então você é ligado com o esporte, né? Eu sou Assim, ligado, com a saúde, né, cara? Já viu aquele ditado? excelente. Corpo forte, mente forte? Faltou aí, eu faço futebol aí também. Não tá por aí. Não tá por aí, eu faço futebol aí também. Certo. Então, pode voltar ali para aí mesmo. Vamos falar um pouco sobre sua academia. Você faz academia todo dia? Você Cara, treina todo dia? pelo menos umas 4 vezes na semana. Hipertrofia? Hipertrofia e emagrecimento. Entendeu? Aí eu faço Certo. mais o boxe e o futebol e mais pra Seu queimar box mais. com quantas vezes por semana? 2 a 1, porque eu tenho que intercalar com a academia. Então Às você vezes eu vou mais cedo pra academia, ou pro boxe de noite, ou pro futebol de noite. você treina há quanto tempo? Eu treino desde os 15, aí vai dar uns 10 anos, pouco mais de 10 anos. Você treina há quanto tempo? Cara, essa vez é a vez que eu treinei mais. Eu acho que eu tô com 6 meses, 6, 7 meses treinando. Focado. Focado. Eu nunca tinha treinado mais que 3, 4 meses, nunca. Aí eu sempre treinava 3, 4 meses e parava. E o que você recomenda para quem quer secar e crescer? Que esse é o mais difícil, eu acho. Crescer, todo mundo cresce, é só Cara, comer. eu tô tentando, né? Tô tentando secar aí, já tem um tempinho. Mas alimentação e cardio, né? A Alimentação alimentação e e cardio. cardio. Tem gente que quer secar, mas não fecha a boca. Não, mas não tem como. Não para de comer besteira, não para de beber. Aí que tá. É, É o mais difícil. é mais difícil. E o boxe? Porque, quanto tempo você faz boxe? Cara, eu fiz muito tempo, quando eu fazia ensino médio e tal. Eu voltei agora, tem pouco tempo, deve ter uns 4 meses. 4, 5 meses. Mas na verdade eu fazia Muay Thai antes. Agora eu tô fazendo boxe porque Fiz queima 2 anos mais. de Muay Thai e tendo segunda graduação de Muay Thai. É? Dá pra gente fazer uma brincadeira Dá legal. demais. Vamos agendar? Não, só marcar. Ao vivo, colocar na live pro pessoal ver. Vamos na hora. Na hora. Começaram conversando, terminaram se batendo. Muito bom, muito bom. Mas assim, eu lembro que a gente já conversou algumas vezes sobre essa questão profissional, sobre a sua família. Você está pensando em constituir família? Por que que eu não vejo você namorando? Alguém que tem aí uma atração, sem dúvida. Como é que tá seu coração? Cara, sou low profile, né? Que significa? Assim, eu não exponho muito a minha vida Certo. amorosa. Não exponho muito. Mas você tem algum tipo de foco. Porque você está Tenho. muito focado no Muito, profissional, o que muito. deve aparecer muitas oportunidades de Sim. amigos e contatos. 95% focado no meu profissional. Muito 95. interessante. E isso é fundamental para o empreendedorismo. Sim. Mas, assim, hoje, pessoalmente, eu não tenho ninguém. Sou Entendi. solteiro, né? Digamos assim. Mas, Seus pais são casados. cara, meu pai tem um Tem um relacionamento. relacionamento? Mas a minha mãe, eu não tenho mais a minha mãe. Eu perdi minha mãe tem 4 anos. Entendi. Mas a minha mãe era casada, tinha 12, 13 Pois anos. é, então você cresceu nessa referência de Sim, casamento, né? sim, O que daria uma influência para você. Mas eu sim. acho muito interessante seu foco.
Na escola e na faculdade, você era o do melhor da classe? Como que você pode me dizer? Sobre estudo. Cara, sempre fui muito, digamos assim, sempre gostei de tirar notas altas, saber mais as coisas, sempre estava ali querendo saber mais, o porquê. É, eu puxei isso da minha mãe. Minha mãe era muito estudiosa, muito estudiosa. E hoje eu trabalho muito também porque eu puxei o lado do meu pai. Meu pai trabalha demais. Então eu tive influência de trabalho e influência De de estudo. estudo. Então as coisas fluem melhor para mim, entendeu? Eu admiro exatamente o seu cansaço, o seu esforço, porque você está sempre postando. E Uhum. obviamente você não tem tempo de postar o tanto que você está, Exatamente. o tanto que você está trabalhando. Exatamente. E é manual, braçal, Abração. coluna, porque eu entendo, eu tive vários amigos dentistas e eu sempre fiquei pensando, por que não tem uma cadeira, alguma coisa mais ergométrica? Porque Tem, você tem. Tem uma cadeira mais ergométrica? Tem. até que tem, Tem. Eu atendo muito em pé também. A área que eu mexo atende muito em pé. em pé. Em pé. Aí sobe a cadeira, atendo em pé. E a Atendo muito. academia é fundamental para fortalecimento. Fundamental. Fundamental para lombar. Cara, se você não fizer, a expectativa de vida do dentista não vai tão para Então você longe, não. recomendaria para os seus colegas dentistas treinar a musculatura das costas. Sim, com certeza. Com certeza. Da lombar, principalmente. Quem está no início da carreira, sedentário, estudou muito Com certeza. para conseguir, Porque senão, não vai cara, aguentar. não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. E se eu ficar muito trabalhando muito em pé também, eu não aguento. Então eu tenho que trabalhar meio meio, sentado, em pé, sentado, em pé. Só que existem algumas cadeiras, a gente chama de mocho, que Hum, elas são mais ergométricas. Aí consegue ficar mais ereto na cadeira e tudo mais, entendeu? Tem alguns entendi, meios aí pra gente não ficar tão curvado na cadeira. entendi. Tem uma pergunta interessante para fazer para você. Desafiadora, talvez. O que é uma pergunta que ela divide em duas, que é uma pergunta para os seus pacientes e para os seus colegas de trabalho. Para os seus pacientes, o que você diria para eles sobre o seu diferencial profissional que, Para os meus pacientes, que não vão encontrar? cara, qualidade de atendimento, receptividade, qualidade de material, ética profissional e, principalmente, acolhimento do paciente. Entender o que que o paciente quer, o que que o paciente está sentindo ali. Esse, esse, esse acolhimento foi o que marcou para mim. É, Quando acolhimento. eu, quando eu fui atendido pela sua equipe, quando eu fui atendido por você, eu me senti muito acolhido. Porque assim, vou te dar um exemplo. Às vezes o paciente chega lá querendo colocar faceta, que é a área que eu mais mexo. Por que que você quer pôr faceta? Ah, não, o dente aqui só me incomoda. Eu falei, então vamos mexer só nesse dente. Por que que você quer mexer em todos? Aí acaba mexendo só naquele dente e resolve o problema do paciente, entendeu? Peraí, hein? Eu não Mesmo sendo acredito. econom... Como empreendedor, como comerciante, eu não acredito que você manda o cliente só mexer. Esse é o amor. Sim, economicamente para mim, o que que é mais fácil? Ah, vou vender 10, 20 facetas para o paciente. Mas se eu resolver o problema do paciente, você pode ter certeza que ele vai levar a mãe, o pai, o tio, e é o que acontece. Porque você usa a transparência, você usa a Sou sinceridade e o acolhimento. totalmente transparente em todos os meus atendimentos. Eu sempre falo para o paciente o que que é o certo, o que que pode acontecer. Você quer isso, isso ou isso? Eu dou todas as opções para o paciente. Todas. Nossa, eu estava conversando hoje sobre isso, com o motorista que estava me trazendo. Eu falei assim, em um negócio eu posso diminuir preço, eu posso deixar de prestar vários serviços para ser o máximo sincero possível com o cliente, para que ele entenda que eu estou do lado dele, que eu quero resolver o problema dele, Sim, evitar outros problemas e que não necessariamente a gente vai ser como um profissional que adiciona um monte de serviços, colocam
um Quer monte de vender. produtos embutidos para vender, só está focado na venda. E o seu empreendedorismo é admirável como algo natural. Isso eu posso afirmar com total clareza. Às vezes esse paciente que eu vendi um dente, dois, quatro, em vez de colocar 20 ou 10 que ele queria colocar, dá muito mais retorno para mim. Porque ele sempre vai trazer, sempre vai estar indicando, sempre vai trazer outros profissionais. Às vezes ele fala assim para mim, cara, mas eu fui em outro dentista, ele falou que eu tinha que fazer tal, 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 tal. Já queria me empurrar, já jogou o orçamento lá em cima e tal. Galera quer ganhar dinheiro, encher o bolso. A todo custo. Eu quero encher meu bolso. Eu não vou negar isso, eu quero encher. Lógico, Só que é da mas forma vai encher. correta. É da forma correta. E vai Então, encher. Agora, o que eu acho interessante é que essa sua transparência, essa sua honestidade, que você honestidade. usa muito a ética, Veio de berço. ela conquista o cliente pro resto da vida. Porque ele se sente como se tivesse caído num golpe. Sim. E você tem a capacidade de fazer uma faceta, aí você faz aquele mais natural, senão fica muito branco. Então você usa, você iguala os outros dentes e faz natural. Exatamente. Exatamente. Entendi. E agora o que você pode dizer para os seus colegas de profissão que estão no desafio ou na dúvida de será que eu abro, será que, ou até pensando até em desistir. Por que não desistir da odontologia? Ou por que seguir essa profissão? Porque a Cara, pessoa que está pensando em medicina e tem a odontologia como segunda opção, o que você pode falar sobre a odontologia? cara, essa é uma pergunta muito boa. O que que eu posso falar? Odontologia é um trabalho passo a passo. É um processo. Não é igual a medicina, né? Que o médico vai formar, já sai ganhando dinheiro. Odontologia, escalada. Muitos não querem escalar. Então, cara, curtem o processo, vai vir um retorno se você fizer o certo. Não busque primeiro atender o seu paciente, resolver o problema do que buscar o dinheiro antes. Você pode ter certeza, eu te afirmo, que o retorno vai vir. Eu queria desistir de odontologia assim que eu formei. Na minha primeira semana de trabalho, cara, é normal a gente ir para a clínica popular. Então eu fui para uma clínica popular que tem várias redes no Brasil todo. E eu me lembro como se fosse hoje. O meu primeiro salário lá era, um exemplo, o lucro do dia era dividido na porcentagem para os dentistas. Se a clínica não lucrasse nada, não ia ter lucro para ninguém. Eu lembro do meu primeiro salário. Meu primeiro salário não, minha primeira diária. Primeiro dia de trabalho, R$ 78. Eu liguei e falei, pai, quer isso aqui não? Liguei pro meu pai, eu de noite, falei, pai, R$ 78. Olha o tanto que eu estudei, o senhor pagou de mensalidade para eu chegar aqui e ganhar R$ 78. Ele deve lembrar. Capaz que ele vai ver, ele deve lembrar disso aí. E aí falei, calma, devagar, é assim mesmo e tal. Porque graças a Deus eu persisti, cara. Graças a Deus eu persisti. E aí você conseguiu sair dessa clínica, você conseguiu. Sim, aprendi o que eu tinha que aprender, atendi o tanto que eu tinha para atender. Lá é muito bom em questão de experiência, que você atende um volume muito grande de paciente, era 25 pacientes por dia. Por dia. Não tem como você oferecer uma qualidade atendendo 25 pacientes por dia sozinho. Não tem como. Lá no meu consultório, eu atendo 3 de manhã, 3 à tarde. Eu tenho um espaçamento para conversar. Tem paciente que vai lá só para conversar comigo. Não é possível. Só para conversar. E por que você acha que o paciente vai só para conversar com Cara, você? porque sente vontade. Aí vai, leva um presente, leva um chocolate, leva, sei lá, um ovo, já ganhei várias coisas. Ovo caipira, galinha caipira, chocolate, gravata, copo, várias coisas. Então, assim, é uma retribuição do paciente, né? Falar, lembrei do meu doutor e tal, vai e compra, traz para mim. Eu tenho paciente aqui do Brasil, tem paciente do exterior que traz coisa de fora para mim. E eu fico muito lisonjeado por isso, cara. Então, eu acho que eu tô fazendo o meu trabalho correto. Sem dúvida. Projetos, crescimento. Muitos, Você muitos, tem muitos projetos. muitos. Mas que ainda estão por baixo dos panos que eu não posso É exatamente por isso que você está muito focado. muito. Porque eu vejo você como um profissional realizado
que tem um talento que é indiscutível, o resultado é resultado certo, é indiscutível, não se discute de resultado com você. Pelo contrário, a gente tem que aprender com o seu profissionalismo. Obrigado, obrigado. Cara, assim, realizado profissionalmente, eu acho que eu tô no caminho certo, mas pessoalmente, eu acho que eu tenho muito a conquistar ainda, vai vir muita coisa boa, se Deus quiser, cara, Deus vai abençoar, eu tenho muitos projetos mesmo, e vai vir coisa boa por aí, você vai ficar sabendo, Eu quero beleza? ver isso, Vai porque vir muita coisa boa aí. agora que eu entendi o seu foco, porque a gente acaba conversando sobre isso nos bastidores, e agora eu entendi seu foco. Você tem muito projeto que você não conta para ninguém. Eu tenho muito projeto de empreendedorismo. Odontologia, eu amo, cara, atender. De Certo. coração, eu amo atender. Mas eu não vou viver, não posso viver só de odontologia. Eu tenho que ter outras fontes de renda, você não concorda? Sem dúvida. A gente tem que ter outras fontes de renda. O que a Então, odontologia vai dar a base. a odontologia é o que vai me proporcionar conseguir para investir em outras áreas. Tem uma jovem que ela, como dentista, ela montou o projeto, acho que você sabe quem é, doutora Cherry, montou o projeto para jaleco. Para... Famosíssima, Pois é. famosíssima. É, mudando de assunto totalmente. Vamos falar um pouco sobre o seu estilo de vida, o que que você gosta de ouvir, um pouco da sua filosofia, música, por exemplo. Você tem alguma preferência musical? Cara, eu sou bem eclético, eu só não gosto de pagode, não, não gosto de pagode e samba. Eu não Pagode e gosto. samba. Então, É, então você nem tem funk pesadão. funk pesadão. Quando eu saio para alguma festa, eu gosto ou de eletrônica ou de sertanejo, ou forró, entendeu? Mas eu não vou sair. Vamos lá no pagode? Cara, Não entra. não, depende da companhia, né? Os amigos chamam e tal. Até que vai, assim, pagodinho do almoço e tal, mas eu sair, eu ir lá, eu Uhum. comprar o ingresso para ir no show de pagode, eu falar, hoje eu quero ir escutar pagode, não vou. Então você tem amigos que podem chamar e você acaba fazendo esse Vou acompanhar, social. sim, vou acompanhar. Você consegue fazer network nos ambientes que você vai? Cara, 90% das vezes que eu saio é intencionalmente para network. Você já sai com a Já, maldade do já network. sai com a maldade na cabeça. Eu acho, inclusive, que isso é fundamental. Todo o empreendedor, com a permissão da qualidade positiva da palavra, tem que sair com a maldade do network. Intencional. Intencional. Ah, nós somos quantos? Dois. Mas onde a gente vai ser um grupo de amigos de umas 15 pessoas. Sim. Eu vou. Até porque também os meus amigos, igual você, sempre tem outros amigos que são influentes, que às vezes pode gerar uma boa oportunidade. Então, graças a Deus, cara, eu tenho muitos amigos que têm amigos influentes, que aí eu permeio no meio deles, entendeu? Então, eu sou muito intencional, cara. Sou muito intencional. Sabe o que eu já fiz? Em uma música que eu não gosto, em um ambiente que eu não gosto, mas quando eu percebo que existe uma possibilidade de network, eu curto o ambiente, Curto. curto a música. Eu já Falo fechei. sobre que aquele lugar é excelente, que a comida está ótima e começa o network aí. Se conecta com a pessoa, começa o network sem vender. Porque o network a gente não Sim, vende, a gente exatamente. fala um pouco do trabalho, mas o network, uma das coisas mais importantes do network é fazer o ambiente se tornar agradável, aquele tempo ter qualidade para a pessoa falar: quem é você? Você Falou tudo. trabalha sobre o quê? Falou Eu tudo. quero, me conectei tanto com você que eu preciso de você. Falou Network tudo, cara. fechado. Eu não chego falando que eu sou dentista. Eu tenho certeza que você não chega falando que você é advogado. Só Nunca. que no desenrolar da conversa, eu falo, mas você mexe com o quê? Sou dentista. Fala, ah, é? Eu tô precisando fazer tal coisa. Ô, minha namorada, meu tio fez tal coisa. Passa seu número. Ou Enio. você, sou advogado. Eu tô com um problema e tal, uma pensão. Resolvi um problema burocrático, passa seu número. Você resolve? Resolve. Foi exatamente isso no É, dia que a gente se conheceu. foi. Eu lembro. Foi E a mesmo. gente ficou, dentista. Você não falou mais nada. Aí eu que comecei a falar, inclusive eu queria isso, queria, o Ah, pessoal que tava, inclusive eu queria,
Porque você já se conectou. Exatamente. De postura envolve muito. Muito, O, muito. a questão do equilíbrio, de não existir os extremos. Tem gente que fala, tô com a vida bem resolvida, já tenho meus negócios tocando, vou curtir sem limites, vou beber sem limites e vou ultrapassar o bom senso, passa Cara, vergonha, isso acontece muito. quebra o network. Quebra o network, você perde o negócio. Até vestimenta, cara, você tem que andar bem vestido. Eu tenho com isso comigo. Andar bem vestido, a sua imagem pessoal é o seu cartão postal. Então, eu sempre estou bem vestido, ou de camisa. Eu gosto muito de usar camisa. Camisa, ou gola polo. E quando você está conhecendo pessoas, você não pode extrapolar na bebida. Às vezes, geralmente, 90% das vezes, é para algum lugar que você vai tomar um pouquinho, tá? Agora, se você extrapolar na bebida, o- quase 100% de chance de você perder um negócio ali que você poderia ter, porque às vezes você fala uma coisa que você não deveria falar. Então, sempre está controlando essa questão de bebida, não só quando eu saio com o pessoal, eu sempre estou controlando. Eu não sou aquele tipo de pessoa que você vai me ver tonta. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu controlo o que eu bebo, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter equilíbrio, né? Equilíbrio é a palavra. O equilíbrio, ele abre portas. Abre O portas. desequilíbrio te bloqueia e fecha absolutamente todas as portas. Te bloqueia e ainda vai te fechar a porta. Entendeu? Ah, conheci fulano, a porta era para ter abrido aqui. Conheci fulano, fala uma pessoa, fechou a porta. Fala para outra pessoa, fechou a porta. Só vai fechando. Overbook, as É. pessoas vão falar mal de você por causa de um evento, Sim, de uma postura. sim. Um exemplo, no meu caso, se eu fizer um trabalho com excelência do paciente, às vezes eu vou falar para dois, três, quatro. Se eu fizer um trabalho péssimo, entregar um trabalho péssimo para o paciente, ele vai falar para mais de 10 pessoas. Entendeu? É como se o hater viralizasse mais Do, do que a qualidade. do que a qualidade. Porque a qualidade não é interessante, ele é muito bom, tá bom, eu vou ler. Falar mal todo mundo Mas quer, né? falar mal. Elogiar são poucos, 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 cara. Eu Eu, vou voltar no assunto de relacionamento, porque eu vejo o seu Instagram bombando, eu vejo seus amigos, nossos amigos em comuns, elogiando, recomendando você. Eu já fiz isso. Tem algum amigo interessante? Esse aqui. É a primeira pessoa que eu falo. Esse aqui, extremamente focado, empresário, não escolhe qualquer pessoa para andar, não escolhe qualquer evento. Qual a visão de relacionamento que tem, o que o casal precisa para iniciar um relacionamento? Qual a sua opinião sobre se conectar com uma pessoa de interesse em relacionamento? cara, hoje eu tô sozinho, sozinho assim, de relacionamento, mas focado 100% no meu trabalho. Mas o que que eu acho que seria interessante de uma mulher ser para um homem? E eu vou falar também um homem ser para uma mulher. A mulher tem que ser companheira, tem que entender, às vezes, igual no meu caso, estou em fase de crescimento, em fase de empreendedorismo. Então tem que entender, tem que apoiar, principalmente, tem que estar realmente do lado, tem que ser companheira dele, entender as situações que talvez está passando por um momento que às vezes não vou estar tão presente, mas para no futuro ter o tempo de qualidade, o tempo que for preciso, os dois juntos. Um homem para uma mulher tem que respeitar, ser fiel, ser leal, acima de tudo, e ter olhos só para aquela pessoa. Mas eu acho válido assim. Se aquela pessoa está num momento ruim, ou no momento burocrático, ou no momento, né, de sem tempo com a pessoa, se passou dificuldade, vai beber água com ela lá na frente. Entendeu? Interessantíssimo. Passou sede, vai beber com ela água. Pode ter certeza, cara. Isso é o que eu levo para mim. Tá aceitando a minha correria, o meu trabalho, o meu empreendedorismo, com certeza. Estou plantando para o futuro, no futuro vai aproveitar, vai desfrutar junto comigo. Você não pensa isso também? A questão do relacionamento, o que a gente mais vê em rede social, reclamação de mulher, é sempre a insensibilidade do homem, a falta de compreensão sobre a complexidade da mente e dos sentimentos da mulher, porque nós somos mais práticos. E a mulher é mais sentimental e tem a complexidade que você entende mais do que eu,
que é hormonal, que é emocional, e nós resolvemos a situação um pouco mais rápida. Nós somos racionais, né? Nós somos frios. Nós somos racionais e mulher sentimental. Bom, Mulher sentimental, ponto. Então, quando o homem entende que a mulher existe, vai possuir esse sentimento, essa emoção que a gente tem que ter, esse cuidado, se o homem não tiver essa percepção, vai ser o famoso machista, vai ser o famoso é, tóxico, tóxico. e às vezes é só uma falta de cuidado, uma falta de sensibilidade. E por outro lado, a mulher tem que entender também que o homem vai ter o seu foco, a sua insegurança que não transparece, porque o homem tem insegurança. Sim. Mas para transparecer isso para a mulher, porque nós temos que garantir a segurança, então para transparecer isso, então, por que ele está calado? Por que ele não fala? Então, peraí que eu estou resolvendo. Então a gente resolve no íntimo, não transparece, a gente resolve e comemora e vamos Sim. sair. Então, né? Parece que o Aham. homem, para demonstrar. É mais fácil, talvez, a gente falar para o pai, para um familiar, Sim, do que para o para cônjuge, né? para o cônjuge, para nossa companheira. Eu acredito que isso é muito mais fácil Sim. a gente assumir desse jeito. Sim, se você não souber escolher quem é o seu cônjuge, em vez de te ajudar, vai te paralisar, vai te estagnar ou vai te puxar para baixo. Sem dúvida. Entendeu? Essa questão que você falou sobre puxar para baixo é a percepção de compatibilidade. Tanto o homem quanto a mulher, ou seja lá qual for o tipo de relacionamento, o parceiro ou a parceira dão sinais de que vai dar errado. É. Esses sinais de que vai dar errado, esses sinais de incompatibilidade, deve ser observado no início do relacionamento para não gerar desgaste, para não gerar trauma, e aí vai coisas piores. Filho indesejado, relacionamento, a união ou estável ou o casamento que vai ter que dissolver, vai ter que terminar depois. E logo no início, ou o homem demonstrou sinais de agressividade, de intolerância, de impaciência, ou a própria mulher já demonstrou algum sinal de extremo ciúme, e isso é importante perceber logo no início do relacionamento para ver se existe a compatibilidade. Sim, sempre ter Deus também no meio do relacionamento, né? Sempre colocar Deus acima de tudo, Deus para resolver e diálogo, cara. Se o diálogo não resolve, cara, segue sua vida, vai focar em você, né? Vida que segue. Será que talvez isso é uma pergunta que eu sempre percebi que gerou em mim? O meu profissional mudou demais a minha visão de relacionamento com as pessoas. E agora falando de amigo para você, até abrindo mais aqui e querendo saber sobre você também, para mim, a minha profissão, ela me deixou com uma certa insensibilidade sobre questões fúteis, sobre questões fáceis, sobre questões simples de resolver, e eu me tornei um pouco mais cirúrgico, um pouco mais Seletivo. seletivo, um pouco mais frio, para perceber que a gente não pode gastar energia, e o empreendedor odeia gastar energia, com coisas simples. Então, Com certeza. você teria essa, como alguns empreendedores falam, essa expertise, essa habilidade de não gastar energia com o que você sabe que não vale a pena? Sim, sei detectar. Sei detectar. Eu acho que vale mais a paz também do que você tentar quebrar a cabeça com alguma coisa, né? É, Coloca você, cara, em primeiro lugar, né? Coloca a sua carreira, né? A sua vida espiritual, né? A sua vida, às vezes, com sua família, em primeiro lugar, que o resto vai ser te acrescentado. Senão você perde amigos, Se você perde perde, família, se doa de corpo e alma, aceitando a, a incompatibilidade, as fragilidades e até as ofensas, aquilo que acaba lhe afetando, agredindo e perde amigo, família, fragiliza às o vezes profissional. dependência emocional, né, cara? Hoje rola muito isso, né? Dependência emocional. Dependência emocional. Tá em alta, né? Dependência emocional. E de onde vem esse equilíbrio? Cara,
você tem que ter a expertise, você tem que ter maturidade, você tem que ter sabedoria para lidar com esse tipo de situação de relacionamento. Entendeu? Não estou falando de mim pessoal, estou falando geral, de todo mundo. Então, você tem que ter sabedoria para lidar com as situações pessoais, amorosas, para que não interfira no seu profissional. Porque é, atinge 100%, cara. Se você não tiver bem amorosamente, vai te atingir na sua vida profissional. Entendeu? O que uma pessoa precisa para ser seu amigo? Como você seleciona e fala, esse é meu amigo? Você Ou já vai escutou ser? aquele ditado? As 5 pessoas que você anda é a média sua? Você já escutou? As 5 pessoas que você mais anda é a sua média. Então você tem que escolher pessoas parecidas com você. Se você quer empreender, se você quer crescer, se você quer investir, você não pode estar no meio de quem não quer nada com nada, de quem só quer saber de jogar videogame, ir pra festa, não sei o quê, depender de pai. Então, cara, se você, um exemplo, se você anda com 5 milionários, você vai ser o sexto. Se você anda com 5 retardados, você vai ser o sexto. Entendeu? Vocês anotaram isso? Eu vou ter que Entendeu? anotar, eu vou anotar isso depois, que isso é muito interessante. Então você faz a seleção de pessoas importantes. Você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Claro que eu não vou, um amigo de infância, um amigo, eu não vou maltratar ele, não vou ficar tirando cara, né? Eu não vou me misturar. Excelente. Eu vou estar num lugar selecionado para aquilo que eu quero, para aquilo que eu almejo. É assim que as oportunidades aparecem. É que tá a sua bondade. E eu penso igual. Tem gente que fala assim, não anda com tal pessoa, não vai te acrescentar em nada. Me diga com quem tu andas que eu direi quem Só és. que, só que eu acho o seguinte, enquanto existe um grupo de pessoas que vão dizer, selecione com quem você vai andar, eu acho que talvez a minha fé ou a ética vai me ensinar o seguinte: eu tenho a capacidade de andar com todo mundo, absorver o que é bom daqueles que vão me acrescentar e Uhum. ser um agente influenciador para quem não vai me acrescentar. Sim. Então eu posso não absorver nenhuma característica ou nenhuma negatividade de quem não me acrescenta em nada, mas eu posso ajudar tanto, mas eu posso acrescentar tanto. Sim. E, e sabe o que essa pessoa vai me dar? Um momento muito engraçado. Um momento que talvez os, os empresários ou as pessoas que estão se achando superiores não vão estar me apoiando, mas a pessoa mais simples, a pessoa que não tem nada a me acrescentar, só vai estar lá do meu lado. Isso vai ser muito engraçado, muito divertido. Eu vou conseguir contribuir e estar na minha alma e dormir com a minha cabeça assim, nossa, eu ajudei alguém que podia aprender um pouquinho, o pouquinho que eu pude acrescentar, aprendeu demais. Mas sabe o que que é o mais engraçado? Essa pessoa que não quer nada com nada, ela vai rir de você. O milionário que quer que você seja milionário, ele não vai rir de você. Desenvolve. Se você tá melhor que a pessoa, ela vai te zombar, ela vai falar que não vai dar certo, ela vai te criticar. Um cara que já tá lá onde você quer chegar, nunca vai falar isso pra você. Ele vai falar, é assim mesmo, vai te aconselhar o correto. Agora, as pessoas que estão abaixo do seu nível, você pode ter esse cara, eu vivo isso demais. É mesmo. Vivo demais, demais. Às vezes eu posto um caso, falo alguma coisa assim. Cara, eu não gosto, não vou nem entrar no mérito, Mas a mas pessoa já chega zoando. zoando. Falei, pô. Aí você vai lá ver a situação da pessoa. Você tá aqui, a pessoa tá aqui. Que é aquela pessoa que dá alfinetada, que fala um pouco mal. Geralmente são pessoas que querem chegar no seu, onde você está, mas vai ter É aquela, inveja, né, cara? Inveja. Pode pois falar é, mesmo rasgado, é inveja, né? mas será que é inveja ou é uma insatisfação própria de ter na cabeça dessa pessoa que ela nunca vai chegar nem perto e fica talvez Tentando te colocar cutucando para baixo e tudo para mais. ver se você entra na energia, no É, universo dessa pessoa?
E você automaticamente, enquanto eu falei isso, você já levantou a superioridade, agora tendo a certeza. E a blindagem, que você se blinda quando isso acontece. Cara, já passei diversas situações assim. Às vezes eu posto uma coisa, um caso, ou um relato, aí comentam, pra que isso? Não sei o quê, quer ser famoso, não sei o quê. Cara, E eu tô na admiro internet. as suas postagens. Quando a story é muito curta, eu seguro e fico olhando. Aí depois vou outro, seguro e fico olhando. Porque, primeiro, que a gente é amigo. Segundo, que eu admiro demais você. E terceiro, que você é meu dentista. Então eu tenho que ver tudo. Uhum. Como é que alguém tem a capacidade de estar tão próximo de você e só zoar? Mas geralmente essa pessoa é a pessoa que conviveu com você ou que saiu do mesmo lugar que você e não conseguiu alavancar, entendeu? Que coisa. Geralmente é esse tipo de O que pessoa. você poderia dizer para esse tipo de pessoa? Cara, não seja esse tipo de pessoa. Não sei. Não seja. Mas se você é, não vai me atingir. Não ligue para isso. Para esse tipo de pessoa, que é a pessoa que vai ser invejosa, a pessoa que vai só alfinetar e brincar, e pessoas que vão dizer assim: vamos conversar, me conta um pouco sobre sobre seu futuro, sobre seus projetos, isso que a gente tem que ter cuidado. Sabe o que eu diria para essa pessoa? Anda comigo, suas opiniões não importam, ouve e anota tudo que eu vou falar para você. Às vezes eu faço isso. Eu falo, cara, segue tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, beleza. Continua seguindo a mesma coisa que tava seguindo. Pra você ver, tanto que as coisas é engraçado. Eu vou falar isso daqui ao vivo. Ao vivo. Enquanto eu tô dando essa entrevista pra você, podcast, tem paciente meu, que era amigo meu, já falando, foi lá essa semana no meu consultório. Ontem, foi ontem lá no meu consultório. Propus um tratamento para ele, saiu de lá indeciso, já falou que ia por mensagem, enquanto a gente foi no banheiro e tudo mais, já falou, ô, vamos fazer, já vamos marcar já e tal. Entendeu, cara? Então, por isso que eu não me preocupo com essas pessoas, cara. O que vem de baixo não pode nos atingir. Sem dúvida. Se você sabe do seu potencial, se você sabe onde você quer chegar, você não pode escutar o latido dos outros cachorros. Excelente. Entendeu, cara? Ninguém tem a capacidade de ofender você quando Uhum. você tem a certeza absoluta de quem é você. Sim. Então, quem ofende é ninguém. É você que se ofende quando você tem Sim. incerteza do seu potencial. Eu mesmo tenho que me ofender. Eu mesmo tenho que me julgar. O julgamento dos outros, pouco importa para mim, porque o que eu passei, o que eu vivi, o que eu passei na minha história para chegar onde eu tô, para chegar onde eu quero chegar, só eu sei. Só eu e Deus sabe a dificuldade que foi. Entendeu? Então, cara, não foi fácil, minha graduação não foi fácil. Perdi minha mãe na graduação, eu quis parar de fazer faculdade. E assim, para chegar onde eu cheguei hoje, né, digamos assim, profissionalmente, eu fiz por onde? Se você fazer por onde, você vai chegar onde você quer. Eu renunciei, eu almejei, né? Eu deixei de fazer muita coisa, deixei de sair, deixei de viajar para investir em cursos, para investir em material de excelente qualidade para os meus pacientes, para começar onde eu quero chegar. Se você tiver fé Eu tenho fé, eu sou homem de fé, você sabe muito bem disso. e abdicar, se você tiver fé e abdicar, dizer não para aquilo que o mundo vai oferecer de diversão, de lazer, de oportunidades para se distrair, de coisas que vão gerar prazer momentâneos. Momentâneo. Se você abdicar disso em prol de um sonho, de um objetivo muito maior, de um prazer muito mais duradouro do que aquilo, se você tiver fé, Deus vai honrar aquilo. Amém. Mas me conta uma coisa. Agora vai ser um momento de emoção. Deixa eu só fechar aqui, Tá. antes de você iniciar esse assunto. Festa sempre vai ter, comemoração sempre vai ter, aniversário sempre vai ter, happy hour sempre vai ter, mas a dor da disciplina, a dor da mudança hoje é melhor do que a dor do arrependimento futuramente. Nossa.
Excelente corte. Esse é um dos cortes mais importantes. Como é que foi que você conseguiu vencer? Tem muita gente assistindo a gente. E vai ter muita gente que vai ver esse vídeo depois. Queria falar sobre a sua mãe. Como que foi para você? Obviamente foram anos de luta que ela lutou e o tempo de luto. Você pode falar um pouco sobre o tempo de luto e o tempo de luto pra gente? Porque tem Posso, muita gente que tá passando por isso e posso. precisa. E eu passei isso na minha família com uma prima minha que foi muito forte. E eu queria que você contasse para ajudar o pessoal. Vou ser bem sincero e breve com você. Se não fosse a minha mãe, eu não estaria aqui hoje. A pessoa que me deu forças para eu lutar, lutar por tudo que eu quero ser, o que eu vou ser, foi minha mãe. Cara, eu perdi minha mãe, eu estava na graduação. Eu estava no sexto período da minha faculdade. Tem 4 anos que eu perdi minha mãe. Vai fazer 5 anos. Até hoje eu não acredito que ela partiu. Mas, graças a Deus, eu ando muito ocupado, muito, muito, muito ocupado. Então eu não tenho tempo de realmente pensar na perda da minha mãe, sendo bem sincero com você. Então, assim, eu queria parar minha faculdade. O que me deu forças para continuar foi, foi a minha mãe. Uma coisa que me marcou muito, cara, foi uma semana que eu tinha perdido a minha mãe, e aí eu voltei para minha vida, assim. Uma semana que eu tinha perdido minha mãe. Meu pai, vou ter que citar meu pai aqui. Meu pai sempre foi um cara honesto, correto, sempre quis que eu crescesse, ele queria que eu fizesse medicina e tal. E aí, uma semana que eu tinha perdido minha mãe, eu já tinha que voltar para a faculdade. Aí meu pai falou assim para mim, cara, bola para frente. Todo mundo um dia vai. Todo mundo. Você pode ter certeza. A única certeza da vida que a gente tem é a morte. Então todo mundo um dia vai. E meu pai falou, bola para frente. E aí, bicho, fui rastejando, cambaleando, até me formar. Formei e hoje as minhas maiores inspirações são os meus pais. Graças a Deus eu tive um pai e uma mãe muito trabalhadora. Tive um pai que sempre me conscientizou a fazer o certo, a fazer o melhor que tem para entregar para os pacientes. Meu pai também trabalha com essa parte de entrega para clientes. E a minha mãe sempre estava aprimorando, estudando. Minha mãe estava terminando o doutorado dela agora. E a minha mãe tinha um sonho que eu fizesse uma especialização na federal. Eu já tenho 6 pós-graduação, tudo em reabilitação oral, com 3 anos de formado. E o sonho da minha mãe, cara, era que eu fizesse federal. Uma das especializações que eu fizesse era federal. E eu fiquei esperando essa vaga, ó, anos. Esperei uns 2 anos nessa vaga. Consegui entrar agora. Foi um momento muito emocionante para mim, que era um sonho da minha mãe. E a perda da minha mãe foi muito, a perda da minha mãe foi muito difícil. Hoje é muito difícil ainda para mim, sabe? Mas eu sei que hoje ela está num lugar melhor. Minha mãe teve câncer, sofreu demais. E é melhor eu enterrar minha mãe do que a mãe enterrar um filho. Isso é o ciclo natural da vida, cara. Eu busco conforto em Deus. Aceitar, não sei se um dia eu vou aceitar. Mas o conforto meu tá em Deus, cara. Um dia eu vou encontrar ela, tudo mais. Eu sei que ela é meu anjo, tá me vendo aqui. Todos os dias tá me protegendo, tá abrindo as portas para mim. Eu sei que muitas portas que abre para mim é minha mãe que influenciou. Então, o que eu tenho aqui, a minha missão hoje, é dar orgulho para minha mãe e para o meu pai, que eu sei que fizeram de tudo para me formar e para ver onde eu tô hoje, que não é nem 1% do que eu quero ser, entendeu? Enio, para finalizar, não falando sobre seus projetos no futuro, mas falando sobre a sua realização hoje em dia. Pelo que eu vi pessoalmente, sobre o seu sorriso, sobre a sua segurança, eu acreditei que você estava pleno, sem projetos, sem ansiedade. Você não tem ansiedade.
de atender rápido, de resolver logo, como se você não fica esperando, ansioso pelo futuro, você vive o presente demais. Já vivi muito futuro. Peraí, Já calma, vivi muito. vamos ver. Já vivi Você muito. já teve muita expectativa sobre o futuro, ansioso pelo futuro. Como que foi essa virada para você equilibrar a sua ansiedade, que a ansiedade agora, para controlar, nem psicólogo está conseguindo controlar. Como que você fez isso? Deus, cara. E eu posso te afirmar uma coisa. Quando eu parei de correr atrás do dinheiro, o dinheiro veio para mim. Você acredita? Quando eu parei de desesperar atrás de paciente, de marketing, de indicação, coloquei fé em Deus. Deus, é isso que eu quero, tal, 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 tal. Eu tô te seguindo, tal. Cara, a fé para mim é o primeiro. A fé para mim é o primeiro. Achegai-vos a Deus que o resto vai ser acrescentado para você. Entendeu? Então, para mim, cara, a primeira coisa é fé. Juro por Deus, quando eu parei de correr atrás das coisas, as coisas vieram para mim. Quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, as coisas vieram para mim. Juro por Deus. Pessoal, vamos anotar isso? Descanse. Pare de correr. Descanse, confie, espere, viva o processo. Curta o processo. Tadinho. Não queira colocar a carroça na frente dos bois. Cara, você quer crescer, eu quero crescer muito, você quer crescer muito, eu tenho certeza que a gente vai crescer. Mas você pode ter certeza, se não chegou ainda, é porque não é o momento. Então curte o processo, cara. Não é da noite pro dia que acontecem as coisas. É uma das coisas que é necessário para quebrar a ansiedade do futuro. Respira. Absolve. A dádiva de Deus é te dar o presente do hoje. E o Isso. presente tem nome de presente. Então ele está te dando um presente para viver o hoje e você ser grato sobre aquilo, Certo. administrar aquilo, valorizar aquele presente, quebra um pouco a sua ansiedade do futuro e simplesmente descansa. Descansa e confia e agradece no Senhor que Ele fará. Agradece. Que Ele fará. Foi um prazer poder ter esse tempo com você. Foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Mais uma vez, além de ser atendido pela sua equipe, esse é um dos projetos que eu tenho, que é um sonho meu, e você está de novo estando presente em uma das fases mais importantes da minha vida. É uma enorme satisfação. Muito obrigado por você estar aqui, meu irmão. Cara, só tenho a agradecer. Agradecer a todo esse cuidado, a essa atenção e por confiar em mim, vir aqui expor um pouco da minha vida, um pouco de empreendedorismo, um pouco de odontologia, um pouco da minha vida pessoal. É o meu primeiro podcast, fico muito feliz, cara. Fiquei muito lisonjeado de coração por você ter me convidado. A gente não tem tanto tempo de amizade, mas eu fiquei muito feliz em você ter me escolhido, porque você não ia escolher qualquer um. Eu sei que você escolhe pessoas que são pessoas de visão, igual a você, né? Eu sei que já é um projeto seu agora, novo também. Fico muito feliz em ser, às vezes, o primeiro a estar participando disso daí, a estar dando a entrada, né, o pontapé junto com você. E você pode ter certeza que você vai ter o sucesso e muito mais do que você almeja. Deus vai te dar, e se você querer, é só buscar, tá lá, é seu. Gente, antes que eu chore, visualize, compartilhe, curte, comenta e muito obrigado pela atenção de vocês, por vocês terem chegado até aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus.